Seus lindos, seus maravilhosos, 1º de abril, dia da mentira, cara, tal qual este amigo aqui, dia de pessoas que têm pernas curtas, tipo eu e a mentira, cara, bora começar mais um amado Multimix por aqui. Sim, seus lindos, todos os dias às 5 horas da tarde eu tenho essa honra, eu tenho esse prazer inenarrível de trocar uma ideia com a galera mais legal deste mundão de Deus no meu clássico sofá branco. Então já sabe, né? Todos os dias temos um encontro marcado, já foi pra despertar aí no teu celular, tá ligado? E também aproveita que tá conectado no celular, me segue o _Capu pra poder curtir as minhas bagunças muito loucas lá no Instagram e também pra curtir os bastidores e extras desse programa no instagram.com/canal MultiRS e também daqui a 46 anos e pode estar em Marte, tu pode ver de novo esse programa pelo YouTube, youtube.com/canal MultiRS, combinado? Cara, hoje não tem nem roupa pra isso, devia ter vindo de terno, tá ligado? Porque duas lendas históricas da história, da construção do caráter do rock gaúcho vão sentar no meu sofá para falar sobre um outro cara que também muito fez pela nossa música, pelo nosso rock. Portanto, bora de vinheta na sequência, meu velho. Te conto na sequência, segura aí. Continuam os problemas, lá em casa continuam me perturbando, lá em casa continuam enchendo o saco, se mete na minha vida, não dão fogo o dia inteiro, estão sempre reclamando de dinheiro. Eu posso tomar banho demorado, vem ficar cantando no chuveiro. Lá em casa continuam os problemas, lá em casa continuam me perturbando, porque lá em casa continuam enchendo o saco. Senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que o Castor, um dos caras, um membro integrante do ícone The Fala e também o nosso sócio. Como já virou sócio, já tem até o crachá pra entrar aqui. Entendi, querido. Como é que tu tá, meu velho? Ótimo. Tranquilaço, graças a Deus? Tomei uma injeção pra vir aqui. O homem tá... Para não desafinar, né? Tava no DM, departamento médico, mas também tava 42 graus ontem, tá 2 hoje, é pra matar o pulmão do vivente, né, cara? Os velhos, ainda tô sem luz ainda por cima. Tá brincando, cara? Não é fácil, né? Mas também, né, ontem passou um tufão aqui. Tivemos que vir nos desviando das árvores caídas no caminho. Flores no caminho, espinhos ao redor. E lá em Maceió, nada aconteceu? Nada. Nada aconteceu, tava de boas. Lá, Maceió. Mas saiu de quantos graus lá? Sim, lá, mas não é tão quente quanto aqui, viu? Lá é 30 e pouco. Sério, cara? A impressão que eu tinha que lá era muito mais quente. Cara, o calor aqui de Porto Alegre é o pior, né, tem uma cara? leve brisa o pior, marinha. Tem isso também, né? Não, e o nosso calor é seco, né? Mora Não, bem mas lá né? não passa de 35. Nunca. Máximo de calor, 34. Aqui a gente foi a 43. Aqui vai a 42. 43, aquela vez. Semana retrasada foi 44. Ele tá apavorado, Tô né? ligado aqui. Porto Alegre tá... Não, aí ontem tava 30 e tantos, hoje tá 22, 23, delicinha. Delicinha. Hoje tá bom. Mas, seus ídolos, é o seguinte, cara, não é a todos os dias que temos, como eu comentei antes, e não é pouca coisa, realmente, hoje é um programa muito especial, porque temos duas lendas aqui, caras que eu sou muito, muito fã, pra falar de um terceiro elemento, que não está mais aqui, mas está aqui, né? tá no coração, tá na memória da galera que curte música, que curte rock e que curte a história do rock também. Me contem esse projeto de vocês, cara. Me contem. Pronto, eu tenho um relacionamento com o Miranda, nós estamos falando, claro, do Carlos Eduardo Miranda. Carlos né? Eduardo Miranda. Produtor, músico, compositor, jurado e apresentador, né? Gaúcho, que morou muito lá em São Paulo. Então as pessoas conhecem ele mais do SBT, daquela nosso, coisa. Né? Mas ele era o cara que começou a cena do rock gaúcho. A gente começou junto ali, final dos anos 70 ainda, que a gente tinha 14, 15 anos. Legal. Quando a gente começou a fazer as bandas, ele fez o Taraná Tirista, depois eu entrei no Urubu Rei, depois eu fiz o Atalpes Punks, tudo isso com o Quindi, junto com o Garotos da Rua. Por outro, mas ele também tocava conosco. Eu toquei com o desde Tara a época, na fase inicial, né? Também, né? Que era uma coisa experimental. Eu adorava isso, porque isso aí me ajudou a forjar um som diferente também, pessoal, assim, né? O Miranda é um cara muito arrojado, né?
Faz muita falta. Nossa, eu lembro no dia que ele morreu, assim, que o luto coletivo da galera, e não só por, claro, muito pela pessoa dele, pelo quão irado ele é, mas também pelo quanto o rock gaúcho devia. O rock nacional, na verdade, nacional, né? ele deve fez muito tudo, a ele, né, cara? Desde Skank até Raimundos e Gabi Amarantos. Gabi Mundo Amarantos, Novo. Rapa. Ele trabalhou com Deus e o mundo, cara. Enquanto isso, ele tá botando aqui, ó, botando foto pra ele estar aqui com a gente o tempo Lá, todo. E aqui, lá em então, Sampa, ele era assim, cara. Eu fui uma época lá visitar ele, em 2010, eu acho. Fui no show do Paul McCartney. Cara, não dava pra sair com ele, cara. Ele era o Paul McCartney. Que legal, cara, que legal. Ainda mais pra quem entendia de rock, Ele né? era muito popular, né? Saía na rua, 2 passos, era gente em volta. Ele dizia, cara, eu não posso ir aqui, eu não posso ali, tem que ir num restaurante tal, entra pelos fundos. Aí eu fui numa churrascaria com ele na periferia lá pra comer. Que legal. E é legal porque isso é um reconhecimento da história dele, da importância dele e também, exatamente o que eu falo agora, do que ele fez por, né? Quais as bandas assim que a gente lembra por cima aqui do Rio Grande do Sul que ele ajudou a moldar? Cara, Taraná Tiriça, Atahualpa e os Punks, Urubu Rei, que se transformou no The Fala. The Fala veio do Urubu Rei. Os Engenheiros do Havaí foi culpa do Miranda, porque ele foi falar mal lá dos Engenheiros. E os caras, então vamos fazer uma banda e fizeram Engenheiros do Havaí. Legal, então, cara. Tanto no lado bom Sim, como no lado... Até sem querer ele ajudou a moldar as bandas aqui. Toda essa cena ali, na época do Rock Garagem 1, tu vê todas as bandas ali tem a ver, ele tava metido com o Fluxo, com a Biba, com o Edu, que acabou misturando o Fluxo com o Urubu, virou The Fala. Os Ele deu palpite Replicantes, em todas as bandas, né? Ele Cara, dava palpite eu fui em com todas. ele nos primeiros ensaios dos Replicantes, Nossa, cara. que legal, cara. Pô, cara, Vander, Gerbasi, os irmãos Reis, eles não sabiam nem tocar, nem afinar, cara, aquele som numa garagem lá do Gerbasi, ou do Gerbasi. Então, cara, toda essa cena que depois foi lançada para o Brasil no Rock Grande do Sul em 86, que ano que vem vai fazer 40 anos, cara. Dirigido pelo nosso amado Lúcio Mercado. Foi Então. tudo consequência desse trabalho e ele era o centro, né? Porque ali na casa dele, ele morava com os avós e a mãe. Uhum. Ele tinha uma casa quase que só para ele, isolada, era uma áreazinha. Um local que a gente E a gente tocava, ensaiava né? ali, tocava, fazia churrasco. E ele tinha tudo ali, os Era o discos. berçário das bandas. Cara, do- todos Muita os discos informação a gente adquiria era ali, ali. né? Através dos gibis, dos discos, né? Todas as livros. referências que a gente conseguia na época, É. no final dos 70, início dos 80. Legal, cara. Porque, na verdade, assim, é legal porque, claro, todo mundo aqui entende a importância dele, e vocês dois, claro, tem uma ligação ainda maior. Agora, disso surgiu um projeto, né? Como é que é esse projeto agora desse dia, celebrando a memória dele? Tá melhor, porque o primeiro foi justamente para ajudar Para ajudar o ele. funeral Sim, do Miranda, isso. a Foi família assim, dele lá em São Paulo. lá. Em 2018, por aí, no inicinho de 2018, eu estava muito em contato com ele, porque a gente estava querendo gravar um disco do Atahualpa, que era a banda predileta do Miranda, era o Atahualpa e os Punks, que é uma banda mais louca, quem for lá, se prepare, quem for quinta-feira lá. É uma banda muito de músicas divertidas, Tá, letras as legais, bandas que vão- muito que legal. vão estar lá, né? Muito legal. E a gente estava combinando de gravar um disco em São Paulo com o Atahualpa. Era essa a Que é um combinação. baita nome, começa por aí, né? Atahualpa é um nome e muito os bom. Punks, né, É. cara? Aí, tá combinando e ele, ele tava meio mal, mas não tava, assim, com uma previsão de falecer. Ele tava mal, como a gente fica mal, velho, né, Sim, cara? sim. Aí a gente começou vamos fazer, vamos marcar, eu venho, né, lá do Nordeste, que eu moro lá, os caras vêm de Porto Alegre, se de São Paulo, gravo o disco. Ah. Perfeito. Daqui a pouco, ó, o cara morreu, cara, não é possível. Ele faleceu cara. Ele teve um AVC, né, um mal súbito. AVC, né? Uma Foi coisa- inesperado. Se não foi uma né? coisa gradativa, assim, tipo, tá ficando Não, bem, não, né? ele foi tava nada- meio mal, mas coisas Se comuns. sentiu né? mal e foi, né? É. É aquela coisa, né? Aí a gente ficou assim, cara, a gente falou com a viúva dele, ele tinha uma filha pequenininha, cara. Aí ela tava com aquela confusão lá pra resolver as coisas, né, cara? E a gente, vamos fazer um show pra mandar uma grana pra claro. ela. Aí eu fui pra Porto Alegre fazer o festival Poa Rock, que eu tenho que participar, que eu fiz várias bandas com ele, eu moro longe, então tem essa logística Sim. que é meio complicado. Mas eu vim pro show do The Fala, no Araújo Viana, com o festival esse. Vamos aproveitar, vamos fazer um tributo Miranda. Aí foi o primeiro, né, em 2018, julho, início de julho.
A gente reuniu aí o Quindim, veio os Garotos da Rua, Justino, Júlio Reni, Graforré, Filarmônica, um monte de banda. Já foi o primeiro dia de tributo. Foi o primeiro tributo. Aí em 2019 a gente se reuniu com o Carlinhos Carneiro, da BD, para fazer o bendito disco do Atahualpa que tinha ficado em haver, né? Aí nós fizemos, lançamos em 2019, foi o Tributo Miranda 2, digamos, né? Aí em 2020 foi a pandemia, 2021 pandemia 2, aí em 2023 eu lá em Maceió fiquei matutando, né, cara? Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, em 2022 teve um ano em Vortex, do Gerbasi, que nós viemos com o Atahualpa gravar aqui. É um documentário que ele fez com as bandas que tocaram em Vortex. Tem os Replicantes, tem o Atahualpa, tem a Barata Oriental. Então a gente veio filmar isso aqui, já aproveitamos, fizemos show. Aí eu fiquei pensando, pô, tem que fazer um tributo, que foi tão legal, aquele primeiro. A gente tá falando do underground, né? Da música, que é um underground que superou o underground. Um negócio que virou mainstream sem ter esse objetivo. Não só a questão do Gerbasi também, que é um dos caras também disso aí, né? Através da Vortex, como o Miranda, né? Principalmente, né? Como é que é a tua relação com ele? A minha relação foi de curiosidade, né? Eu estava aprendendo também o instrumento quando eu conheci o Miranda, e bati na porta para... Eu também quero fazer som aí, maluco legal. Aí, né? Aí eu me lembro que a gente preservou ainda esse som mais instrumental, através do Unimúsica, que foi um choque para o público também. E depois, o primeiro show da Bandalheira, lá em São Leopoldo, a estreia da Bandalheira foi com a abertura desse tarantinista com o Miranda ainda, que legal, né? Né? Com o Marcelo Truda. É pena que é uma época que a questão embrionária do rock gaúcho, né? É uma época que não tinha muita questão do digital, né? Então tem pouco registro, que nem hoje tu filma tudo. Perfeito, agora tu chegou num ponto fundamental do Tributo Miranda. E tudo isso é culpa, digamos, do relicário do rock gaúcho, que é um site, é um perfil, tem no Instagram, vocês olhem lá, do Facebook, que é do Reinaldo Portanova, que era o engenheiro de som da Ipanema FM. Nossa. Então ele já vinha guardando alguns materiais desde aquela época. Fita rolo, fita cassete, aqueles cartuchos antigos de rádio. Então vídeo, VHS podre, fita de rolo. Cara. E ele começou a recuperar isso, 2010, por aí ele começou. E a gente, vamos dar uma ajuda para ele, porque a gente deu o foi pro Miranda, o dinheiro foi pro Miranda. Quando eu decidi fazer o outro, 2023, depois da Vortex, voltando à história, né, tudo tem uma lógica, aí eu disse, vamos fazer em beneficente ao relicário do Rock Gaúcho, porque ele faz isso por amor. Não, e outra, uma curadoria importantíssima, né, cara? Ele tá cuidando realmente. Ele que recuperou essas gravações do Miranda legal. Da época do Tara de fita cassete velha, tem algumas coisas podre, entendeu? Ele limpa, ele remasteriza, ele Por falar nisso, cara, o nosso diretor aqui no Subrancato, ele fez um documentário sobre... Até com 40 anos agora, né? Do Rock Grande do Sul. Rock Grande do Sul, né? Então eu queria botar um pedacinho, até porque tem um pedacinho que fala do nosso amado Miranda. Então, por favor, Lúcio, dispara aí, cara. Lembrando que o nosso diretor é o diretor também deste documentário. Olha só que legal. Antes que ele ache aí, eu queria falar também, eu não sei se eu posso falar sobre... Miranda, que ele tinha disco importado, que a gente não tinha na época, tinha informações. Então eu lembro muito mais de apoio e de troca de informações do que de concorrência. A gente fazia parte daquela cena que o cabeça era o Miranda, né? Tipo assim... nem todas essas bandas eram relacionadas ao Miranda, mas de uma maneira ou outra acabaram cruzando o caminho. E eu fazia parte do trio Loucura, que era eu, o Miranda e o Gerbasi, que a gente se conheceu aqui na Free Discos, embaixo do viaduto ali, por causa de um disco do Special, do Madness, quer dizer, que era o One Step Beyond. Aí eu vi o disco e falei, eu quero esse disco. Aí eu fui pegar e os dois vieram ao mesmo tempo. Eu falei, não, é meu, sai fora. No fim, até o Fabiano, que era o produtor da TNT, acabou roubando esse disco de mim, então nenhum de nós três ficou com o disco. Louco do caralho, meu filho, gosto demais, aprendeu um monte de coisa lá, roubando as músicas dos meus discos. Ele mesmo assume, não preciso dizer que não é mentira. Mas eu fiz isso com uma maior dedicação mesmo. Eu mostrava que era pra ele aprender mesmo. Porque esse guri, ele aprendia tudo. Não precisava eu mostrar. Ele pegava, ele ouvia. Se não fosse eu que tivesse mostrado, ele ouvia em outro lugar. Muito
Ah, que legal, cara. Que legal. E é legal ter esses registros que a gente botou agora, sabe? Esse registro aqui do Porque a gente documentário. tem uma turma antiga, né? Tu vê um núcleo incrível, né? Que transcende a amizade, transcende o lance profissional. Música, é uma tudo, coisa né? muito Cinema, espiritual, teatro, né? tudo, O que a gente tem nesse tributo ao Miranda é uma celebração de tudo que foi feito através do Miranda, né? De todas as coisas. É, uma coisa mais que a né? música. Além de ter essa reunião das bandas com os membros originais ainda, tudo velho já, tem novos e tem velhos, né, cara? Não, jovens há mais tempo. E jovens há mais tempo. Diferentes, né? Além da música, é uma celebração porque a gente bota esses comentários que o Miranda... Durante? Entre uma banda e outra, enquanto legal. as bandas estão se arrumando. Foi uma Isso, maneira de não deixar a coisa cair, a peteca cair. Sim. Que entre uma banda e outra, aquela coisa, plim, plom, pá, pum, pim. Os shows vão ser curtos, Né? né? Shows curtos, e entre uma banda e outra tem os depoimentos do Miranda e de famosos e amigos falando do Miranda. Então é uma coisa bem ágil. Tem uma apresentadora, que é a nossa amiga a Karina Faria, que faz o mestre de cerimônias, né? A MC lá, ela ajuda ali entre os vídeos. Vai costurando entre os vídeos e os shows. Entre os vídeos e os shows, as coisas. Às vezes a gente chama algumas pessoas para falar lá, né? Já foi a Kátia Suman, já foi o Mauro Borba, esse ano vai o Peninha, eu acho, o Dado Bueno. Eu te convido os malucos para ir lá falar do Miranda, falar das músicas. Mas tem essa coisa do vídeo, a gente bota vídeos que o Reinaldo, do Relicário do Rock Gaúcho, fica controlando lá em cima, ele bota as imagens, tipo como uma TV. A gente faz uma TV Miranda. É uma experiência celebrando a memória dele, não é só um show em si, não é só um festival com várias bandas. Vários shows, vários vídeos, vários depoimentos. É um convívio muito legal, né? Que já vem de longa data e a gente... tá ali para celebrar justamente essa existência, né? Legal, cara. E pra celebrar rapidinho também, mais um pouco da celebração musical por aqui, pode mais um trechinho de alguma música pra gente dar uma quebrada aqui? E na sequência eu quero falar sobre gastronomia. Já explico por quê. Já te explico. Essa aí eu quero ver tu cantar junto. Não existem mais distâncias que possam me levar para mais longe. Quando você dá partida, sua nave se perde no espaço. Não quero mais migalhas, você só me abandona. Me deixa esperando na linha, quando não me quer, se evapora feito gás. É que pra você não passo de um brinquedo. Logo você cansa e depois joga fora. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Legal ver isso ao vivo, cara. Agora, me diz qual que é a história da construção da gastronômica da mostarda do Ribs. Essa é boa, né? Cara, que papo louco é esse, mano? O que tem a ver com isso? Esse papo é louco. O Castor também conhece bem essa história, né? Porque conhece melhor que eu até. Sim, a mãe do Miranda era a namorada do dono do Ribs, que era uma... Peraí. A mãe dele namorava o... dono do Ribs. O próprio dono? Que era a lanchonete mais famosa de Porto Alegre, anos 70 e 80. Não existia McDonald's, não existia Bob's. Melhores rangos. Era o Ribs e o Joyce, né? Que era ali na Ramiro, e o Ribs era um pouquinho mais pra cá, na 24. E o Miranda vivia fazendo lanchinhos lá no ensaio, né? E mostarda, aí vinha o cara lá do Ribs, e essa mostarda aí, Miranda, que eu tô fazendo, botando, ele misturava uma tal com a outra tal, com não sei o quê. E o cara, vamos fazer uma mostarda lá pro Ribs. O cara botou... E ó, mostarda que foi icônica por muitos anos também, até né, cara? Hoje, Até eu acho que é a mesma. Não, quando eu vou levar pra Maceió. Quando eu venho lá, eu moro em Maceió há mais de 25 anos, eu venho comprar a mostarda do Ribs. Legal isso, cara. Vai pegar o estoque do Já tá lá em casa, guardada lá. E tinha isso também, né, cara, que as bandas, tipo, tinha uma coisa mais orgânica, assim, de reunião. A galera saía pra meter um rango junto. Sim, total. Hoje a galera fica em casa, só mandando WhatsApp, mandando música por online. Claro. Né? Era uma turma, né? Era uma gangue, a gente saía de gangue pra ir fazer no Ribs, e no Ocidente, não sei aonde, na danceteria, shows. E vocês que conhecem muito bem ele também, como é que vocês veem essa ascensão dele tão gigantesca em relação nacional?
sabe? O que foi que levou ele a ser realmente reconhecido e ser um profissional tão importante na construção de carreiras nacionais também? O que foi que a galera viu nele que levou daqui pra lá? Acredito que eu acho que era um cara muito dinâmico, né? Não se contentava em ficar no mesmo lugar e ficar com as mesmas ideias. Ele mesmo queria se desafiar. Esse tipo de coisa é o que leva o cara a crescer, de alguma forma. E ele era muito inteligente, muito culto. Ele é formado em jornalismo, como eu sou formado em jornalismo. A gente fez a URGS lá na Fabico. Eu fiz publicidade também na PUC, mas eu conheço ele mais dessa época. Então é um cara muito culto, muito competente. Ele começou lá na revista Bis, fazendo texto. Então, e ele juntou essa competência, essa inteligência que ele tinha, essa cultura, com o conhecimento musical, com o convívio musical também, né? E a experiência com as bandas, com as gravações, os primeiros discos. Chegou lá em São Paulo, juntou uma tempestade perfeita. Legal. Era o cara certo, na hora certa, com o conhecimento, com a cultura. E ele era um cara simpático, ele era um cara acessível. Sim. Miranda, tu ficava amigo metido, dele em um minuto. Era um produtor que tinha diferente, uma simpático, linguagem muito assim, própria, né? E ele tinha muito contato direto, né? Porque ele tava nos estúdios, tava nos churrascos, nos rangos. Claro, não era o cara que fazia produção, mas não era produção, era uma convivência. Coisa, a convivência faz com que tu tenha uma intimidade maior pra poder criar dica aí história. com o Gordo. Legal. Vamos pegar essa dica com ele. Agora, cara, eu quero de novo, por favor, meu diretor, coloca na tela aqui o cartaz do show, porque eu quero dar o serviço certinho de data, hora e tudo mais, cara. Aqui, ó, quinta-feira, dia 3 de abril, resumindo. Hoje é terça? Foi segunda? Hoje é terça. Eu tô perdidaço, cara. Depois de amanhã, então, às 9 horas, no Ocidente, que é o palco sagrado do Rock Gaúcho cedo, também, né, cara? Realmente começa exatamente às 9. É cedo, isso que eu ia dizer. Porque lá pelas 11 e pouco a gente tá encerrando. Tem que encerrar. Encerrar cedo, né? Encerra com o Replicante Apaixonado, que é um show novo que o Carlos Gervásio tem, com músicas punks românticas. Ah, que legal. Que vai ter nome também, né, cara? Vai ter a Replicante Apaixonado é muito bom, velho. do Marcelo Fornazier, do Paulo Melo, né? Né? E tem essas outras atrações aí maravilhosas. Vamos dizer então, pode dizer? Claro. A abertura da Transmissão Beta e Flor Lagarto, bandas incríveis da nova geração, umas gurias super legais, cara. Tá? Aí vai ter o Taraná Tirissa, que foi a primeira banda do Miranda, com o Marcelo Perna, que é o cantor dos dois discos, e o né? Melo. E com o Paulo Melo, que é o original. Depois vai ter Júlio Reni, que começa os trabalhos lá com esse ano dizia ele que vai levar a banda inteira. Boa. Antes era só voz e violão. Esse ano ele disse que vai botar pra quebrar, vai com banda toda. Aí depois os Garotos da Rua, com o Quindim e Justin, né? Depois Urubu Rei, que foi a primeira banda que eu fiz com o Miranda. A gente vai ver se a gente consegue reunir com as gurias ou com alguma participação da Julinha Bart, dos Replicantes, que nos ajuda. Legal. E ela também canta no Atahualpa, e já emenda, por isso que uma banda vem emendando na outra, que tem a ver, entendeu? Aí do Atahualpa vai pro The Fala, que tá completando 40 anos. Que lindo, tá? Que lindo. Começou em 85, lá com a Biba, o Edu e o Carlo Pianta, depois eu entrei com o Flu, e a gente vai ter a participação do Fornazier, que também vai encerrar o show com o Quindim e o Gerbasi, Replicante e Apaixonado, que são versões dos Replicantes, a maneira do Gerbasi mais romântica, assim, mas tem super outras legal. Músicas que vão E outros surpreender. clássicos do Legal, rock cara. gaúcho. Tudo isso, basicamente a história do caráter do rock gaúcho passando na tua frente. Então, na Isso. quinta-feira, às 9 da noite no Ocidente. É histórico, né? Histórico. Com totalmente vídeos, histórico, com depoimentos, com piadas, experiência toda, não é só apresentador. show, né, cara? E depois, cara, ainda tem os caras põem um som e a gente fica dançando pra descarregar a energia lá, Legal, cara. pra ir embora em casa cedinho, meia-noite em casa tomando chazinho. Lembrando, Pra dormir. ingressos no Simpla, cara. Sim, Então, corre no Simpla. isso eu vou dizer uma coisa, o Ocidente tem lotação limite por Tá. causa dos bombeiros. Sim. Os dois últimos foram lotados, Legal. ficou gente na rua gritando. Então, compra o seu ingresso já. Vai mais cedo. Chega Fica lá, curtindo legal. Curtindo ali, claro. Isso, pô, os ambientes são mais variados possível dentro
do acidente. Tranquilidade, Quer fumar um cigarrinho, tem a área de fumante. Isso, lá tem uma área. Legal. E assim, cara, se não puder ir, eu não posso ir, compre e dá para um amigo, ir para uma amiga, ir para ele ir lá ver, ou dá para um inimigo ir lá sofrer também. Para ver o Atahualpa lá, o cara dá uma sofrida, um pouquinho, merece. Da mãe. Seus lindos, prazerzaço, meu, sempre uma honra ver os amigos. E agora é o seguinte, pra encerrar, vamos mais um som? Pode ser? Vamos. Seus lindos, lembrando que amanhã eu tô de volta a partir das 5 horas da tarde com mais um Multimix aqui na nossa amada Multi-RS. E claro, né, quer curtir mais informações e extras no @canal Multi-RS no Instagram. Feitoria, até amanhã e agora bora de som pra encerrar o programa de hoje. Falou aí. Não me mande flores, pare de bater no interfone, não preciso do seu amor, não, 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 não. Pare de me procurar, não ouse me ligar, eu não preciso do seu amor.